nos anos 90, lá no Rio de Janeiro, em Manguinhos, propriamente, lá no Instituto Oswaldo Cruz, em Manguinhos, com a participação direta do Betinho, o famoso irmão do Enfio. Numa situação terrível de desemprego, imagina Manguinhos, até hoje é caso, né? E bolaram, então, junto com a Universidade Federal do Rio de Janeiro, uma incubadora. E como tinha naquela época digamos, um empreendedorismo tradicionalista, de base empresarial, chamava de incubadora tecnológica, o nome se adaptou às incubadora tecnológica de cooperativas populares, com todas as diferenças possíveis, né? Incubadora porque tenta pegar cooperativas e fazer formação e tentar fazer com que elas desabrochem, né? Não que foi a universidade que inventou essa questão. A questão-chave é a autogestão. A autogestão como uma possibilidade de relações sociais na produção que não sejam, digamos, de hierarquia, de mando, né? E isso foi o povão que ensinou, não foi o professor Singer, que é o nosso fundador e guru, foi o povão, e não é de hoje, é uma maneira antiga de participar da produção, né? Tem exemplos históricos de grupos que se reúnem e todos com a mesma capacidade, mesmo, digamos, poder de participação, não tem dono, não tem gerente. Para ter uma ideia, aqui a nossa incubadora hoje, eles estão trabalhando lá, são 15, 20 jovens que estão em autogestão, por isso que não estão aqui, né, Paulo? Tem a nossa assembleia sexta-feira. Então, o nome Incubadora Tecnológica de Cooperativas Populares nasce daí, nos anos 90, rapidamente se expande, a USP é a terceira, que o professor Singer monta em 98 aqui na USP, um grupo de pesquisa lá na FEA, na História, e monta esse grupo de jovens e começa a estudar a autogestão. E nessa época também tem uma sugestão de nome que chama Economia Solidária, que é outro nome também muito brasileiro, não tem lugar nenhum do mundo, agora tem na América do Sul, mas a Europa chama de Economia da Solidariedade ou Economia Social. Essa Economia Solidária é um nome que nasceu inclusive no Chile, nos anos 90, final dos 80, 90, muito com a participação da igreja, a igreja progressista, conhecida como Teologia da Libertação, né, nos anos 80, 70, num clima de grande, chamado de consenso de Washington, de neoliberalismo, mas num ambiente de muita racionalização econômica, globalização. Esses nomes levam a um desemprego imenso. No final dos anos 90, no Brasil, nós tínhamos 21% de desemprego, dados do SEAD. O SEAD é um órgão de São Paulo, que é uma fundação, é um número que é o dobro do IBGE, porque a metodologia é diferente. Mas imagina 21% de desemprego, né? Quer dizer, a gente olha hoje, parece que o país tem crise e nós já tivemos 21% de desemprego recentemente. E nesse caldo aí se forma um movimento, principalmente no Fórum Mundial Social de Porto Alegre, em 2001, sai uma ideia de se formalizar uma área, um campo de economia solidária como política de Estado, política pública. E quando assume o primeiro governo Lula, eles montam uma Secretaria Nacional de Economia Solidária. Isso é um marco, né, uma institucionalização de um programa que desenvolveu muito. Hoje tem mais de uma centena de incubadoras desse tipo, cooperativas populares, que mexe com associações de produtores, comércio justo, alimentação saudável. Essa nossa holística, né, que eu tenho muita felicidade de estar no núcleo, porque é um povo que pensa, digamos, integradamente, não tem como pensar isoladamente, o que a universidade até hoje fez bem, né? Departamentalizar, pegar a essência da essência da essência. Aqui nós temos um ambiente de muita interdisciplinaridade mesmo, que é o problema, né?
tem um cara que dizia que a ciência analítica, a realidade é sintética, né? Na realidade está tudo junto. Então esse nome incubadora se torna uma ferramenta da economia solidária, uma economia que o mote era um outro mundo é possível. Vocês acham que é possível? Um mundo que não tem digamos, uma hierarquização na produção. As relações de produção são horizontais, é uma utopia. Não foi falado, uma utopia, né? O livro do Singer chama utopia militante, né? Uma contradição. Então é um movimento que nasce aí, toma corpo e o povo começa a mostrar, principalmente com a situação de desemprego, começa a mostrar como se organizar. Os nordestinos, por exemplo, têm uma característica comunitária muito grande e lá desenvolve muito rapidamente esse movimento de unidades autogestionárias. Se prolifera no Brasil e hoje a gente tem esse movimento com políticas públicas e a USP ela participa desde 98, como eu falo, dessa ideia das incubadoras. Hoje o movimento que tem na América Latina, eu tive um congresso agora lá em Montevidéu, que é da Associação Universidades Grupo Montevidéu, muito fantástico, que inclusive fizeram um congresso aqui em Campinas recentemente, o segundo congresso de extensão, que foi fantástico, eu fiquei impressionado, tinham 12 pró-reitores lá, tinha mais de 2.000 pessoas que participaram, né? Trabalhos, Então nós estamos à frente da infraestrutura que ainda ela é bastante resistente a essas mudanças, que é uma transformação de como as pessoas participam na produção. É uma crítica, é uma resistência, né? E que aqui na USP teve foi plantado e foi colhido muito, encontrou um amplo caldo de cultura com os jovens. Então hoje já passaram mais de 300 jovens, 15, 20 anos. Nós temos gente da sustentabilidade, como o Paulo, trabalhando em muitos departamentos. Hoje se integram nesse esforço a psicologia social. A nossa professora Silvia Lezer foi fundadora. A psicologia social é fundamental, aí a educação sempre presente, a FIFELESH e até a Polis, assim, até engenheiro fazendo autogestão e economia política, porque diz que se trata de economia política, mas é uma economia política um fascínio, porque quem não acredita numa possibilidade de democracia, né, uma coisa que não se tem, esse é o movimento. Então eu tenho muita felicidade de estar com esse grupo, me encontrei, somos que se encontraram com essa maneira diferente de pensar, de fazer. Eu sou engenheiro e trabalho com produção em autogestão, né? Vamos falar autogestão em sistemas produtivos, é uma novidade, uma inovação, né? Trabalhando com a enfermagem, estamos fazendo trabalho com lá no Glicério, foi fundada uma incubadora da Prefeitura de São Paulo recente, no meio do Glicério, muito linda, uma área fantástica, trabalhando com formação do pessoal da Bolívia, o pessoal da Nigéria, do Haiti, fazendo cozinha, tem uma cozinha maravilhosa lá, bem feita, bem montada, fazendo projetos, o pessoal da nutrição da USP também trabalha nesse projeto, trabalhando com os catadores, as cooperativas de catadores em São Paulo são mais de 20 que são integradas num sistema de reciclagem, ainda muito incipiente, mas uma semente muito forte. Quem for nessas centrais de triagem de catadores fica impressionado com o vigor. 70%, 80% mulheres. A economia solidária do Brasil são mulheres, 80%. E o resgate da autoestima, o resgate da cidadania. Então a gente vê, hoje tem o que se chama as finanças populares, tem
Hoje nós temos bancos comunitários fazendo moeda própria, é impressionante. O mundo quer fazer uma moeda só, nós temos 140 moedas no Brasil diferentes, em periferias. Por quê? Porque lá não tem dinheiro, não tem liquidez. Então a existência de um papel já faz uma movimentação fantástica, política, econômica e de participativa. Né? Enquanto uma cooperativa junta 10, 15 pessoas, um banco comunitário junta 500. Tem banco comunitário no Ceará, no meio de Vitória tem um banco que chama Banco Bem, que se vocês ouvirem as pessoas que se envolvem, é impressionante. Impressionante o resgate, né? Então é isso, é um programa que já está bastante estabelecido e a gente se considera um programa de extensão, é um programa de extensão. Os jovens fazem um rodízio que ficam 2, 3 anos e entra outro grupo, e esse outro grupo já monta quadros na economia solidária. Hoje tem em Brasília, tem nas incubadoras públicas, pessoal que saiu da USP e que saiu das outras incubadoras. Então é isso, estamos à disposição. ITCP USP, quem quiser entra lá, vai ter os canais. A gente tem conseguido montar cursos institucionalizados na USP, que nos dá muita honra, porque são cursos brilhantes, com palestras, quando a gente faz uma abertura de um curso de introdução à economia solidária, tem mais de 150 inscrições. A gente não tem nem capacidade para lidar. E está precisando desenvolver isso, precisamos fomentar e precisamos de ajuda de todo mundo. Obrigado.